Bom, gente, a partir de agora nós vamos contar para você a história de Zaqueu, Zaqueu publicano. História de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Quem era Zaqueu o publicano? O texto de Lucas, no capítulo 19, versículo 2, nos diz que Zaqueu, o publicano, era chefe dos publicanos e rico. Ele era líder dos cobradores de impostos da sua região. O que era um publicano? Vamos entender. Era alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Roma havia subjugado toda a Palestina, obrigando os judeus a pagarem tributos. Os publicanos caminhavam de província em província, de cidade em cidade, recolhendo impostos nas casas e nos comércios. Uma forma mais eficaz de ser bem-sucedido no tempo de Jesus, ser um publicano era uma forma muito eficaz de ser bem-sucedido financeiramente. Para um publicano, não faltava dinheiro, pois sempre tinha uma forma de recolher o imposto acima da taxa normal estipulada por Roma, embolsando ilicitamente uma parte. O alto preço para ser publicano. Vamos entender. Mas, para ter essa boa vida, pagava-se o alto preço do abandono e do ódio. O publicano palestino era um judeu que trabalhava recolhendo impostos do seu próprio povo, colaborando para a sua opressão. Era um aliado daqueles que oprimiam a sua nação. Por isso, os publicanos eram rejeitados e odiados. Qual era a fama de um publicano? Vamos entender. As duas principais eram: primeiro, traidor, devido ser um aliado ao Império Romano. Segundo, ladrão, cobrava impostos acima da taxa normal estipulada por Roma, embolsando o excedente. A renda, ou melhor, a perda dos dois bens mais importantes. Primeiro, família. Ele era rejeitado e excluído do convívio familiar, pois a família e toda a parentela tinha desgosto e repulsa quando um dos membros se tornava publicano. Segundo, religião. Um judeu que se tornava publicano era impedido de entrar no templo e exercer suas atividades religiosas. Continuando aqui. Mas nada disso importava para Zaqueu. O dinheiro era a sua busca. O ganho e o lucro era a sua cobiça. Por meio da sua posição,
Zaqueu se tornou-se poderoso e rico. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Mas, apesar de toda sua posse e status, Zaqueu sabia, melhor dizendo, sabia que faltava algo em sua vida. Todas aquelas relações financeiras, política e sociais não puderam satisfazer o seu coração, que, por consequência, foi ficando cada vez mais vazio e carente de Deus. Podemos dividir a vida de Zaqueu em três fases. Primeira, satisfação da vontade. Enquanto a pessoa vai em busca de viver os seus sonhos, satisfazer a sua vontade e ter experiências e desfrutar de prazeres, é um período marcado por um completo distanciamento de Deus. Zaqueu amontoou ouro e prata. Se fosse nos nossos dias, ele estaria com uma caderneta de poupança rechuchada, vivendo de juros. Na busca de satisfação da sua vontade, ele experimentou e conquistou tudo que pôde. Realizou todos os seus desejos, buscou prazeres e viveu alienado de Deus. Agiu exatamente como Salomão disse: em tudo quanto desejaram, os meus olhos não lhe neguei. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Segunda fase, imersão no tédio. É a fase em que o prazer repetido deixa de ser prazer e vira tédio, desespero, angústia e insatisfação. E o jogo da vida em que em busca do prazer acaba culminando em dor. Infelizmente, lembranças trágicas que povoarão memória. Alegria, satisfação, busca de felicidade, desemboca na angústia e na vergonha. É nessa fase que nada faz sentido. O pão não tem gosto, o trabalho é só canseira, tudo é enfado e suor. Então se percebe que o que se ganha, o ladrão rouba, a traça e o ferrugem consome e nada faz sentido. E nesse momento, deseja-se algo nunca experimentado antes, coisa diferente que dê razão à existência. Terceira fase, a busca por algo transcendente. Aqui, muitos recorrem a todo tipo de espiritualidade, recorrem em busca dos mais variados segmentos religiosos, faz simpatia e trabalhos para a cura da alma. Mas Zaqueu decidiu procurar Jesus. Aleluia! Ele veio ouvir, ele ouviu a respeito dele. Talvez tivesse ouvido através dos que trabalhavam para ele, pois Zaqueu tinha trabalhadores em várias regiões da cidade. Tais relatos a respeito da pessoa de Jesus atraíram o seu coração como imã.
chamaram a sua atenção para algo que nunca havia experimentado antes. Jesus o traiu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos aqui a caminho da salvação. Zaqueu publicano que sempre se locomovia a negócios, desta vez, porém ele se dirigiu a caminho por onde Jesus passaria, a fim de encontrar resposta à sua alma. Ele ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro, começou a observar os seus gestos, as suas palavras, e de repente Zaqueu ficou fascinado por sua pessoa. Seus olhos já não desgrudavam dele. Saiba disto. Se estamos atentos em Jesus, antes disso, ele já prestava atenção em nós. Veja também, Salmo 73, quem foi Asaf na Bíblia, né? É uma outra história que eu posso contar para você em outro momento, né? Asaf na Bíblia, a história completa de Asaf, contarei num outro momento. Vamos aqui, continuando aqui com Zaqueu. A primeira dificuldade para ver Jesus está no versículo 3 da leitura que a gente já fez. Zaqueu publicano enfrentou dificuldades. Primeira dificuldade, a dificuldade da multidão ao chegar ao local onde Jesus estava. Uma enorme multidão já lhe cercara, fazendo com que a visão de Zaqueu ficasse totalmente bloqueada. Segunda, a dificuldade do seu tamanho. Neste caso, o problema não estava no lado de fora, mas nele mesmo. Terceiro, a dificuldade de superar os críticos. Houve uma dupla crítica sobre este encontro. Criticaram Zaqueu por ser um pecador, criticaram Jesus por entrar na casa do pecador. Sempre haverá oposição ao nosso desejo de estar com Jesus, pois Satanás constantemente põe o obstáculo. Ele usa até mesmo as pessoas mais próximas, um cônjuge, um pai, um filho, um amigo. Satanás também lança mão de nossas falhas para conseguir isso. Segundo, o esforço para ver Jesus, versículo 4. Zaqueu publicano pagou o preço por seu desejo de ver Jesus. Primeiro, é necessário o esforço, versículo 4. O texto nos diz, ele correu, ele subiu. Ambas as coisas indicam esforço. Zaqueu queria ver Jesus e ele estava disposto a pagar o preço. O que teremos de abandonar para ter um encontro com Jesus? Essa é a pergunta. Vergonha, timidez, incerteza? Como, por exemplo, o Senhor não hesitou em morrer em nosso lugar na cruz. Terceiro, como é o encontro com Jesus? Está no versículo 5, 8 e 10. 5, 8 e versículo 10. Zaqueu publicano foi convidado por Jesus a descer da árvore. Para a multidão, tal fato era inconcebível, pois via Zaqueu, o publicano, como a pessoa menos provável a ser chamado por Jesus, por causa da sua vida mundana e impura.
encontro pessoal com Jesus. O encontro com Jesus é pessoal, está no versículo 5, parte B. O próprio Jesus parou onde Zaqueu estava e falou diretamente com o pequeno homem naquela árvore. Ele mesmo o chamou pelo nome. Foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Jesus nos convida a descer da árvore, porque o próximo passo é o encontro de comer com Ele à mesa. Abro aspas, intimidade, fecho aspas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O encontro poderoso. O encontro com Jesus é poderoso. Está no versículo 8. A relação de Zaqueu com o dinheiro foi transformado no encontro com Jesus. Após o encontro, tudo muda. Nossas prioridades mudam. Ganhamos forças para enfrentar as tentações e tempestades da vida. Resistimos aos ataques do inimigo e nos enchemos da presença de Deus. Basta perguntar à mulher samaritana ou Saulo de Tarso como é o encontro com Jesus. Nada é como vê-lo. O encontro profundo. O encontro de Jesus é profundo. Está no versículo 9 e versículo 10. O encontro não foi por acaso. Jesus sabia que Zaqueu estaria naquela árvore. Após estar à mesa com Zaqueu, Zaqueu foi inspirado a abrir mão. Repito, Zaqueu foi inspirado a abrir mão do seu ego, pois a sua fama de ver a vida mudou. Pois a sua forma de ver a vida mudou, repito. Pois a sua forma de ver a vida mudou. Já não fazia mais questão de sua fortuna, status e bens, porque ter Jesus lhe era o suficiente. Zaqueu encontrou tudo aquilo que mais precisava, a essencial comunhão com o seu Criador. Então, Zaqueu mostra o seu lado sujo, o seu íntimo, o seu quarto escuro, o pecado que ele tolera, do que você é preciso, do que você é prisioneiro, melhor dizendo. Repito a pergunta: do que você é prisioneiro? Pode ser aquilo que não permite que você tenha um caminho real com Deus e o faz cativo. Então lhe pergunto: do que é necessário abrir mão? Após se livrar de todas as amarras, Jesus então disse: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia! Hoje entrou salvação nesta casa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, parteado do versículo. Concluindo aqui a nossa reflexão. Nada se compara à riqueza do encontro com Jesus. Só há sentido na sua vida quando estamos nele
e ele nós. Assim como Zaqueu, que nosso desejo por estar e permanecer em Jesus, assim como Zaqueu, que nosso desejo por estar e permanecer em Jesus sobreponha as adversidades, dificuldades e limitações. Portanto, é na intimidade e comunhão profunda com Ele que o nosso coração se torna puro e o nosso espírito inabalável. Zaqueu, depois de sofrer náuseas devido à solidão de Deus na sua alma, nos ensina que o que você precisa decisivamente para ter paz é um coração preenchido para vencer esse vazio. É de um encontro pessoal com Deus. Por trás desta realidade, aparentemente sem sentido, há um Deus agindo, trabalhando na sua vida, com o fim de conduzir a um lugar novo. Por trás de situações complicadas, de uma família destruída, de crises interiores, de traumas incuráveis, de feridas abertas, marcas profundas. Creia, pois o Criador está montando uma história cheia de prazer verdadeiro para você. Você conhece verdadeiramente o Pai Celestial? No último suspiro, teremos que dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você não soube bem que Pai é esse, então cairá no desespero, mas no desespero mais absoluto que a alma humana pode experimentar. A única resposta que você poderá dar é: Deus está aqui, segurando na minha mão, porque Deus da minha vida foi Jesus de Nazaré. Eu sirvo a Deus, eu conheci, Ele sabe o meu nome e sabe que eu sou ovelha dele. Glória a Deus, aleluia. Então a gente finalizamos aqui, aleluia, Jesus. Finalizamos esta mensagem lindíssima do encontro de Zaqueu com Jesus, né? Do encontro de Zaqueu com Jesus. Isso é importante, queridos. Aleluia, isso é importante, a gente se encontrar com aquele que vem de encontro com a gente. Quando você vai de encontro a Jesus, Ele vai de encontro a você. Ele te dá toda a oportunidade de você conhecer e você poder conhecer Ele na intimidade, né? Como Zaqueu o conheceu. Fica esta palavra aqui. Espero que esta palavra venha te abençoar grandiosamente em nome de Jesus. Glória a Deus.